Salve, salve, galera ligada aqui no Invicta Pop! Estou aqui de volta, galera. Infelizmente hoje sem o João Vitor, não deu pra ele estar aqui hoje com a gente. E hoje estamos aqui, galera, para falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Caramba, como eu esperei por esse filme, o filme... praticamente o filme dos meus sonhos, sabe? E eu fico muito feliz por isso ter se realizado, sabe? Eu saí do cinema muito feliz e eu espero que vocês assistindo também se sintam da mesma maneira de como eu saí. Um aviso muito importante agora no começo é que esse vídeo contém spoilers sobre o filme, tá? Eu não quero ninguém reclamando aí que foi pego de surpresa, que não sabia que o que eu ia falar tinha spoiler. Esse vídeo aqui tem o intuito de ser um vídeo em que eu vou conversar com as pessoas que já assistiram ao filme, ou então aquelas pessoas que querem, estão procurando vazamento, estão procurando spoilers mesmo. Então fiquem à vontade também se vocês quiserem, certo? Mas o aviso tá dado. Gente, eu não vi um hype desse desde Vingadores Ultimato, cara. Meu Deus! Um hype desse de uma expectativa muito grande, associado também ao medo absurdo de se pegar algum spoiler sobre o filme, sabe? Eu não via isso desde o Ultimato, com certeza, não teve nada. O Viúva Negra lançou, mas não houve esse medo. Eternos lançou, então você teve vários filmes que foram lançados e que não tiveram essa preocupação. Inclusive, antes da sessão começar, o Tom Holland avisa: olha, galera, sem spoiler, sem spoiler. Tá todo mundo preocupado com isso, cara. É uma coisa que eu, sinceramente, não esperava ver. Então eu fico muito feliz por ver o Homem-Aranha sendo esse mainstream novamente. Então, galera, uma rápida introdução sobre o filme. Basicamente, o Peter tá tentando lidar com todo aquele problema que ele teve no final do filme anterior do Homem-Aranha longe de casa, e por conta disso ele acaba se envolvendo com o Doutor Estranho, que lança um feitiço que dá algum problema e começa a trazer gente de outros universos para essa realidade do Tom Holland. Uma coisa que eu já gostaria de começar comentando com vocês, galera, não sei se vocês vão concordar, é que mais uma vez a Marvel optou pela trama do filme se basear num problema causado pelo próprio Peter Parker. É uma coisa que sempre eles vêm fazendo. O Homem-Aranha de Volta ao Lar foi assim, o Homem-Aranha Longe de Casa foi a mesma coisa, e agora eles me vêm de novo com o mesmo problema. As pessoas sempre reclamaram dos filmes do Sam Raimi serem, vamos dizer, uma cópia um do outro. Eles refizeram o filme 3 vezes. Mas eu vejo muito disso aqui também. Eu sei que isso pode representar um ponto-chave de virada na vida do Peter, mas isso não tem como pela terceira vez acontecer e eu não ficar incomodado com isso. Cara, quando tem a primeira entrada dos vilões, que é do Octavius e do Duende Verde, meu Deus, eu tava nervoso, é sério, eu não tava conseguindo me controlar, porque eu tava com muita ansiedade. É difícil ter esse tipo de reação, mas eu fiquei muito nervoso, eu não conseguia parar de me tremer naquela cadeira, cara. Foi a entrada perfeita, eu acho que eles mandaram muito bem com a entrada desses dois. O cinema veio abaixo quando eles dois apareceram, até porque existia uma dúvida se seriam exatamente os mesmos personagens do universo anterior. Assim como, por exemplo, o J. Jonah Jameson é o mesmo ator, só que não é a mesma pessoa. Ele não veio de um outro universo, pelo menos até onde a gente sabe. Poderia ser que fosse basicamente o mesmo ator para representar o Octopus, né? Pelo menos era essa a impressão que eu tinha. Uma pessoa que não viu os trailers, tá? Quando o Lagarto apareceu, eu acho que a recepção do público foi muito abaixo da minha expectativa, sabe? Porque era como se as pessoas não ligassem muito pra ele, né? Então eu percebi uma diferença de recepção entre os vilões do Tobey Maguire e os vilões do Andrew Garfield, o que pode representar até a popularidade das franquias mesmo, né? A franquia Homem-Aranha fez mais dinheiro do que a franquia Espetacular, por exemplo. E teve filmes com melhor avaliação de público e crítica, né? Eu acho que faz todo sentido o JJJ odiar o Homem-Aranha. Porque uma coisa que eu me perguntava antes era: o JJ odiar o Homem-Aranha em Homem-Aranha, né, do Sam Raimi, fazia sentido porque era simplesmente um cara com superpoderes numa cidade onde todo mundo era normal. Mas eu tinha interesse de ver como que ele se encaixaria estando no universo já onde você tem super seres. Então eles já começam falando sobre o Homem-Aranha ter matado o Mistério, e por conta desse hate que o JJJ fica dando em cima do Homem-Aranha,
ele ganha muita popularidade e aparentemente ele faz muito dinheiro. No começo, quando mostra o estúdio do JJJ, é basicamente uma casa onde você tem um chroma key e tal. Só que do meio pro final do filme, quando mostra o estúdio dele, é um mega estúdio. Ele ganhou muita popularidade, ele ganhou muita repercussão. Então faz todo sentido ele ficar seguindo o Homem-Aranha, procurando informações. Quando os Homens-Aranhas entram, meu Deus, é incrível, 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 incrível. O primeiro que entra é o Andrew Garfield. Quando o Ned conjura aquele portal, o cinema veio abaixo. Mesmo com a recepção neutra em relação aos vilões do Andrew Garfield, a recepção dele foi muito alta. E quando o Tobey Maguire entra, que eles descobrem que ele é o Peter Parker, né? Ele tem praticamente um duelo de teias com o Andrew Garfield, cara. Que coisa espetacular! Foi uma cena puro fanservice, uma coisa inacreditável, uma coisa espetacular. Não tem palavras, galera, não tem palavras, assim, é só realmente assistindo. Que cena maravilhosa, cara. E o Tobey Maguire tá velho, hein? Rapaz, o homem deu uma envelhecida braba. Mas quando ele começou Homem-Aranha, ele já tinha, acho que quase 30 anos, né? Não me lembro agora qual era a idade dele em 2002, mas ele já tinha ele não era tão novinho assim, né? Então faz sentido, mas ele estava mais velho do que eu esperava, inclusive. Para esse filme, eles mudaram o design dos vilões, alguns para melhor, alguns eu não gostei muito. Para melhor, eu acho que o design do Electro ficou espetacular, ficou melhor ainda. Eu gostava do Electro original, tá? Dele ser azul, daquela roupa colada nele, eu gostava. Mas esse Electro tá mais legal ainda. E o Jamie Foxx tem muita cara agora de gangster, sabe? Ele tava no primeiro filme com muita cara de nerdzinho, né? Óbvio que fazia parte do plot do personagem. Mas eu curti agora essa nova roupagem que trouxeram pra ele. Eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz pelo que eles fizeram com o Electro. O Duende Verde conseguiram melhorar porque as pessoas... Eu não vejo muito problema, tá? Mas as pessoas não curtem muito o design do Duende Verde. Então eles basicamente pegaram a roupa do Duende, a máscara quebraram e já colocaram ele no filme sem a máscara, mas com uns trapos assim. Cara, ficou muito legal, ficou showzaço de bola. Não tem o que falar do Duende Verde. Eu acho que ele e o Electro são os destaques desse filme. O Dr. Octopus, eles não mexeram muito, só mexeram na roupa e não tinha muito o que mexer mesmo, então o dele continua bom. Mas eu não gostei muito do Lagarto. Não que o Lagarto original seja bom, mas eu acho que esse novo Lagarto que eles trouxeram, principalmente a gente só vê ele no escuro, então eu não sei dizer pra vocês como que é ele. O Homem-Areia, eles simplesmente optaram por usar o cara o tempo inteiro na sua forma de areia, sendo que em Homem-Aranha 3 eles deixam muito claro que ele vira homem a hora que ele quiser. Acredito que isso pode ter sido um problema de contrato com os atores. O Lagarto também tinha um efeito temporário lá no filme do Espetacular 1. A gente vê que ele usa a dose do soro do lagarto e ele tem um efeito que transforma ele em lagarto, porém depois ele volta a ser humano novamente. Então eu não entendi por que foi que eles resolveram fazer isso. Simplesmente, eu não sei se foi economizar, não sei se os atores não quiseram voltar. Infelizmente eu fiquei triste por conta disso. No filme eles explicam que as pessoas que vieram de outros universos são pessoas que conhecem o Peter Parker. Porém, até onde eu saiba, o Electro não sabia quem era o Peter Parker. Inclusive ele fala isso no filme. Ele não sabia quem era o Homem-Aranha e mesmo assim ele foi parar lá. Porque... não dá pra saber. O Homem-Areia também não sabia quem era o Homem-Aranha. No Homem-Aranha 3, eles têm uma conversa, o Peter sem máscara, mas ele não fala o nome dele. Talvez o Areia tenha descoberto depois, né? Porque ele fica vivo depois do Homem-Aranha 3. Então pode ser que essa seja a resposta, né? Se passou muito tempo, ninguém sabe se eles atuaram juntos em alguma coisa. Porque uma coisa que o filme explica também é que cada um foi tirado em um determinado momento da sua timeline. Então, por exemplo, como é que estariam Octopus e Duende juntos ali, sendo que os dois morreram? O filme explica que o Duende Verde saiu do universo dele antes de morrer e o Octopus também. Então, cada um em um determinado ponto do tempo foi puxado. Não que foi puxado de determinada faixa juntos, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero dizer. E caramba, eu tenho que revelar a vocês que temos um Duende Verde agora, cara. Meu Deus, o Norman, ele tá mais insano do que no Homem-Aranha 1. Eu já adorava o Duende Verde do Norman Osborn.
mas eu não sentia que ele tinha a capacidade de fazer uma desgraça completa na vida do Peter Parker. E esse, eu senti que ele poderia a qualquer momento. Eu fiquei morrendo de medo dele matar a MJ, eu fiquei com medo dele matar o Ned, eu fiquei com medo dele matar a Tia May, e a Tia May ele acertou. A morte da Tia May foi muito emocionante, a minha esposa inclusive chorou no cinema. Eu acho que foi a morte mais emocionante, talvez ali pouco acima da morte da Gwen Stacy em O Espetáculo Homem-Aranha 2. Então esse duende, ele realmente tem essa característica de ser mais insano ainda. O que talvez não faça muito sentido, porque ele foi tirado do universo antes mesmo dele ter qualquer tipo de mudança, né? Então quando a gente tem a cena do Norman, vemos que ele tem um problema com o duende, ele não quer mais ser controlado pelo duende. Porém, em que momento isso aconteceu em Homem-Aranha 1? Se ele tivesse ficado vivo, demorado todo esse tempo, você pode até entender, igual foi o caso do Homem-Areia. Mas eu não vejo motivo para eles terem alterado essa personalidade dele. Mas eu acho que mudou para melhor. Outra coisa que me deixou muito satisfeito é que finalmente temos um filme sobre o Homem-Aranha. Não temos um filme dessa vez sobre o universo Marvel. Porque a Marvel estava sempre inserindo o Homem-Aranha no seu universo. Como é que o Homem-Aranha se encaixa nesse universo? Mas a gente não teve um filme propriamente do Homem-Aranha até algum momento, sabe? Então eu achei muito bacana que eles praticamente esquecem do universo, eles focam 100% no Homem-Aranha. Me deixou muito satisfeito isso, e eu acho que foi uma bola super dentro. Eu acho que foi a oportunidade para o Jon Watts brilhar como diretor. Eu acredito que ele teve muito mais liberdade para fazer esse filme do que ele teve para fazer os outros. Então, satisfeito nesse ponto aí. Uma coisa que eu tinha medo era como que isso tudo seria amarrado na trama. Então eu tinha medo de ser uma desculpa esfarrapada. Vamos colocar aqui Fred versus Jason, por exemplo. Que eles precisam procurar um motivo para isso acontecer. Apesar de eu ter falado que foi uma coisa meio de bobeira do Peter, mas também não acho que foi super forçado. Eu acho que fez sentido, ficou bem amarrado esse ponto da história. Outra coisa que eu tinha medo era de ser um filme só com um show de vilões. Apesar de eu achar que o Lagarto, o Homem-Areia também foram muito jogados na trama, mas eu acho que o restante, o Electro, o Octopus e o Duende estão muito bem. Não tem muito que nem tirar e nem colocar aí deles, não. A relação entre os Homens-Aranhas é fantástica, é maravilhosa. Quando você tem aquela cena deles no laboratório, conversando, com o Andrew com o jaleco, o Tobey com um óculos de cientista, meu Deus, é muito legal. E que inclusive tem a piada, né, de que o Tobey produz sua própria teia, enquanto os outros eles têm que fabricar. Então é muito bacana. Tem um determinado momento do filme que eles ficam trocando experiências um com o outro. Poxa, eu enfrentei tal vilão, eu enfrentei tal vilão. Eles ajudam o próprio Tom Holland no momento em que a Tia May morre. Existe até um pouco de paralelismo ali entre eles e o Homem-Aranha no Aranhaverso. Quando o tio Aaron morre, e aí eles falam pra ele, cara, nós somos as únicas pessoas que te entendem de verdade. Então é muito legal você ver essa troca. Todo mundo perdeu, todo mundo ganhou alguma coisa. Eu gostei muito dessa relação deles e pra mim foi talvez o ponto mais alto do filme. Uma coisa que eu percebi também no filme é que eles tiveram takes repetidos, viu? Tivemos takes repetidos do Lagarto, tivemos takes repetidos do Flint Marko, e acredito que tivemos takes repetidos também do Espetacular Homem-Aranha 2, em determinado momento do filme. Então eu não entendi muito bem, eu acho que ficou bizarro quando eles são curados, eles voltam às suas formas normais, né? E na minha visão, claramente, aquelas cenas do Lagarto e do Flint são cenas dos seus filmes. Não entendi por que fizeram isso, talvez por conta de não terem fechado com os atores. Eu não me lembro de ter visto o nome deles nos créditos finais. Era necessário trazer esses caras e simplesmente optaram por não fazer. Um dos pontos altos do filme também é a luta do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. A gente percebe ali, cara, como o Homem-Aranha é um personagem poderosíssimo e que muitas vezes ele pode ter sido até mal usado, sabe? Cara, ele consegue lutar contra o Doutor Estranho na vida real. O Doutor Estranho não dá conta dele aqui de jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele leva ele para a dimensão espelhada, que é lá o lugar onde provavelmente ele tem o maior poder, ele controla tudo. E ele não deu conta do Homem-Aranha lá também, cara. O Homem-Aranha consegue, inclusive, pegar os dois portais e juntar, cara.
meu Deus, eu não vi ninguém fazer isso até o momento. Então foi muito legal. É bom a gente ter essa demonstração de força. Até porque o Aranha, em Guerra Civil, ele tomou um pau do Capitão América, óbvio que era muito mais experiente. Mas eu acho que o Homem-Aranha, talvez força por força, acredito que ele tenha até mais força do que o Capitão. Talvez aqui mostre a evolução dele com os poderes, ou até mesmo é uma prova maior do que ele é capaz de fazer. Esse filme praticamente fecha os arcos do Homem-Aranha 3 e do Espetacular 2. Eles fazem um resumão, né, de que o Peter do Homem-Aranha 3 conseguiu ficar com a MJ, naquele final lá onde eles estão dançando. Basicamente eles se reconciliaram ali e fizeram dar certo o relacionamento deles. Eu gostei dessa parte, eu acho que fez todo sentido. E basicamente fala que não aconteceu mais nada de interessante lá. E também não aconteceu nada de interessante no universo do Andrew Garfield. E que inclusive ele não superou muito assim a morte da Gwen. E é de se esperar, né, cara? Você perdeu o amor da sua vida, não é fácil. E eu curti o que eles trouxeram pro personagem. Ele basicamente se redime quando ele salva a MJ do Peter, do Tom Holland. Então foi uma cena emocionante também, sabe? Ele não cometeu o mesmo erro. Ao invés de lançar a teia, ele agarrou ela e lançou uma teia em algum lugar para poder segurar. Então ele aprendeu com o erro dele. Talvez isso feche, de certa forma, esse arco dele, sabe? Então eu gostei muito desse final. Eu não acho que seja uma porta fechada. Não teremos Homem-Aranha 4, não teremos o Espetacular 3, apesar de eu achar difícil. Principalmente no filme do Tobey agora, ele já deu uma envelhecida. Não sei se ele voltaria para um Homem-Aranha 4. Até porque no próprio Homem-Aranha 2 ele quase não faz porque ele teve problemas com as costas, né? Então imagine agora que ele já está envelhecido. Inclusive tem uma piada disso no filme, né? As minhas costas estão doendo muito e tal. É tanto em piada dele de envelhecido, mas também pode ser alguma referência ao Homem-Aranha 2. Então eu não sei se essa galera volta pro futuro. O que vocês acham? Será que eles voltam? Será que existe uma possibilidade de Homem-Aranha 4, Espetacular 3? Ou vocês acham que tá mais para eles virem para esse universo do Tom Holland de novo e fazerem uma nova participação? E quando o filme termina, nós basicamente temos o Peter dos quadrinhos, cara. Eu acho que já tava na hora. Esse Peter não tinha carga dramática nenhuma nos filmes dele. Então dessa vez o que mais teve foi isso. Inclusive eu fiquei com pena mesmo dele, sabe? Ele perdeu a única pessoa que estava do lado dele. Eles não referenciam o Tio Ben de jeito nenhum. Eu não sei porquê. Quando o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew falam que perderam o Tio Ben, eu achei que o Tom falaria alguma coisa sobre isso, né? Mas ele não menciona. Então, porque tá muito claro que para esse Homem-Aranha a pedra fundamental vai ser a Tia May. Ele agora é um cara desconhecido. Então vamos ter o Homem-Aranha certo dessa vez, graças a Deus. E eu acho que fez até sentido com o que aconteceu no filme. Eu acho que talvez ele começou errado e agora ele tem uma segunda chance de fazer essas coisas darem certo. Basicamente ninguém sabe mais quem ele é, não temos um Tony Stark para xeretar a vida de ninguém, descobrir quem ele é. E agora ele vai precisar se preocupar em pagar as contas, né? A tia dele morreu, então ele não depende mais de ninguém. Ele vai ter que ir atrás das coisas dele, correr atrás de entrar na faculdade, correr atrás de ser o Homem-Aranha, correr atrás de pagar o aluguel. Então não tenho dúvida de que, com certeza, no próximo filme ele vai tirar fotos pro J. Jonah Jameson. E eu tô muito ansioso para ver essa relação deles, cara, porque a relação do Tobey com o J era bacana e eu espero que essa seja tão legal quanto. E o Venom, hein? Rapaz, o Venom simplesmente apareceu e foi embora. Ele ficou algumas horas no MCU e já capou o gato. A gente ficou aqui no filme do Venom especulando o que poderia acontecer, se ele se integraria a esse universo. Ficamos um tempo debatendo sobre isso, para na hora simplesmente ele chegar e ir embora, né? Tristeza. Porém, uma coisa me deixou com uma pulga atrás da orelha. Se só foi para lá quem conhecia o Homem-Aranha, então fica claro de que o Venom conhecia. A menos que eles cometam o mesmo erro que cometeram com o Electro, né? Então, de onde esse Venom conhece o Homem-Aranha? O que aconteceu? Eles têm alguma história? Então, fica um indagamento aí pro próximo filme do Venom também. Esse filme ele já vai amarrar pelo menos 2 filmes, né? Ele já amarra o filme do Doutor Estranho e já amarra o filme do Venom. Se o hype para esse era muito grande, a gente só vai saber o desdobramento e basicamente a conclusão desse filme no próximo do Doutor Estranho. Então quem assistiu esse provavelmente vai querer assistir o Doutor Estranho também. Até porque a segunda cena pós-créditos é bem interessante, fala muita coisa bacana sobre o que a gente pode esperar sobre esse novo filme do Doutor Estranho.
E agora, galera, fica a grande pergunta. Seria esse o melhor filme do Homem-Aranha? Uma pergunta difícil porque eu vi esse filme tem pouco tempo. Então eu tô processando, eu tô digerindo esse filme ainda, sabe? Mas a princípio, cara, a resposta é sim. É o filme talvez mais especial que a gente teve do Homem-Aranha, com tantas participações, com tanta coisa legal. A crítica tá gostando demais do filme e isso me deixa muito satisfeito. O público também, lotando o cinema. Meu Deus, eu fiquei numa fila enorme para entrar na sala de cinema. Então é um novo tempo pro Homem-Aranha. Inclusive ele tem tudo para voltar a ser o grande herói da Marvel. Do jeito que tá agora, ele tá muito em alta. Vai ter o Aranhaverso parte 1 agora, né? Através do Aranhaverso. Vamos ter os jogos, vamos ter desenhos. Cara, não vai faltar material de Homem-Aranha. Então, meu Deus, eu mal posso esperar para esse novo filme do Homem-Aranha. Eu espero que eles abandonem esse negócio de casa. A gente já deu, né? De volta ao lar, longe de casa e sem volta para casa, chega, né? É porque é tudo home em inglês. Então, eu acho que já podem mudar esse subtítulo aí e botar uma outra coisa mais interessante. E você, hein? O que você achou sobre o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixe sua opinião aí. Você concorda comigo? Você discorda? Quero saber a opinião de vocês aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, galera!